vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou muito feliz porque a gente tem duas convidadas maravilhosas hoje, entendeu? Estão com a gente novamente, Melina. Oi, Ju! Oi, gente! Oi! Minha gente, hoje o episódio vai ser muito babadeiro. Hoje a gente vai falar de sexo na gestação. Claro que tem que ser com elas aqui, né? Com a gente. Meninas, que bom ter vocês aqui. Estávamos com saudades. A gente também. E aí, esse tabu, hein? Pode ou não pode? Pode. Desde muito. que... e muito, né? Gostei do adendo. Desde que, Ju, veja, precisa ser liberado pelo seu obstetra, né? Porque algumas condições, realmente, a gente pede para que seja evitado a relação sexual, pelo menos naquele começo. Um exemplo, um sangramento decorrente de um descolamento, de um hematoma retrovular. Então, em alguns casos, a gente pede que tanto a relação sexual seja suspensa, como a prática de atividade física, até que se resolva o quadro. Mas depois de resolvido, se vai tudo bem com desencadear o desenvolvimento aí da gestação, aí pode ser liberado novamente para a prática de relação sexual. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é também se a gestante está se sentindo confortável para. Importante. Porque também não adianta a gestação tudo bem, tudo ótimo, o bebê se desenvolvendo, não tem descolamento, não tem nada, o obstetra liberar e a gestante não querer. É uma mudança muito grande na vida da gente, quando a gente está gestante, não só no corpo, mas como na mentalidade. O primeiro trimestre, ele é marcado por, assim, náuseas, enjoos, às vezes muita sonolência, então você não está tão disposta para uma relação sexual. Então, o ponto de vista psicológico e o querer da gestante, ela também precisa ser analisado aí, né? Não basta só estar liberada do ponto de vista obstétrico, médico em si, né? Fala um pouquinho também. E eu acho interessante também a forma que a equipe vai fazer a assistência, né, Mel? Porque muitas vezes elas não vêm falando sobre a queixa num consultório de será que eu posso, será que eu não posso? Pelo tabu, elas têm vergonha mesmo. E a gente tentar descobrir onde é que está essa disfunção sexual. Porque como tem muitos fatores psicoemocionais envolvidos, será que essa gestante está com dificuldade no desejo de namorar? Ou uma disfunção realmente em chegar à excitação, uma dificuldade de ter o orgasmo? O que é que está acontecendo? Então, a gente conversar sobre isso durante o consultório para poder ver se é realmente um medo, porque geralmente quem tem uma FIV, né, elas ficam com medo pelo processo todo que passaram. Elas ficam com vários medos, né? Isso. Assim, uma gestação que vem de FIV é uma gestação bem temerosa. E Que é a fertilização in vitro, viu, minha gente? E você precisa desmistificar muitas coisas durante um atendimento a uma paciente, assim, a um casal, na verdade, não é só ela, né? A um casal assim, né? Outro ponto também que eu acho que tem que se levar em consideração é o parceiro. Porque muitas vezes elas querem ter relação sexual, E o foram parceiro tem liberadas, medo. mas o parceiro tem medo. Ou que provoque alguma coisa, ou que machuque o bebê, que é muita coisa que a gente escuta. Então, uma das coisas que a gente precisa frisar é a importância do parceiro nas consultas de pré-natal. Para que ele seja conscientizado sobre a E ele fisiologia, traga né, também anatomia. dúvidas, né? Sim. Ele traga dúvidas, ele traga os medos dele, os receios dele, que são diferentes dos dela. Né? Então, tudo isso é uma abordagem mais completa no pré-natal. Então, a gente tem pré-natal que vai com o parceiro desde o começo e tem mulheres que muitas vezes eu só conheço eles no momento do parto. Então, veja, não sei como era, né, aquele parceiro, não sei como era aquela parceria, porque eu só conheci ela. Então, o meu relacionamento e o dela foi criado só entre nós duas. Não foi criado eu com um casal, por exemplo, né? Então, é importante a presença da parceria. Lógico que se não puder em todas as consultas, porque, né, termina que são Mas muitas. pelo menos se apresentar, Pelo menos, né? Assim, na maioria, levar suas dúvidas, seus medos, seus receios, principalmente em relação à relação sexual, né? Que eu acho que é um tabu muito grande na gestação, assim como a atividade física também, mas aí isso é outro episódio. Só lembrando, viu, minha gente? As duas não são somente profissionais especializadas, mas são mães também. Sim. Então, a gente acaba tendo toda uma visão envolvida, né? Uma coisa que também, assim, pelo pouco que eu já conversei sobre com as minhas amigas, envolve muito também a autoimagem, né, minha gente? Sim. Assim, você tá se sentindo bem grávida, porque a maioria das mulheres que eu vejo, elas não se sentem bem. Se sentem gordas, feias, distorcidas, aí óbvio que vai afetar a libido. Não tem como, né? É assim, Ju, eu já tive dor, né? Eu tenho 2. E na de Lara eu não me sentia assim, eu não me sentia feia, não me sentia distorcida, mas eu não me sentia bonita.
eu acho que eu conto nos dedos a quantidade de roupas de gestante que eu tinha, porque eu não tinha nem prazer em comprá-las. De Theo foi o oposto. Eu me senti uma grávida linda de Theo. Maravilhosa. Maravilhosa, assim, eu adorava meu barrigão, sabe? Eu queria que ele tivesse cada vez maior. Então, assim, eu gostava de vestidos que mostrassem a minha barriga, sabe? Então, foram gestações bem diferentes. Então, isso acontece realmente. Você pode... E olha que eu acho assim, tem duas coisas que desde criança que minha família fala muito, é que eu achava lindo. Era noiva e gestante. Sim. Sempre achei lindo, desde menina, que eu não podia ver uma noiva nem uma gestante, que eu achava a coisa mais linda do mundo. E quando eu fui gestante de Lara, eu não me senti essa pessoa tão linda. De Theo eu já senti. Então, veja como muda, né? Porque eu acho que a percepção também vai do ponto de vista sentimental, do momento de vida que você está passando naquele momento. Completamente. Né? Então, isso também interfere muito, assim como na relação sexual também. Sim. E tem muitas gestantes que com seus parceiros, elas se tornam sensuais. O parceiro olha aquela mulher gestante e vê como o corpo dela ficou sensual, né? É tanto que elas posam nuas, né? Fazem ensaios fotográficos nuas com seu parceiro, né? Porque elas se sentem poderosas. Empoderadas. Então, não eu acho que a palavra seria essa, empoderadas. Não é toda realidade que a mulher vai estar se sentindo realmente distorcida. Tem casais que, assim, o relacionamento eles afloram, eles melhoram, ficam até melhor de como era antes, né? Como as minhas gestantes são bem assíduas no consultório, elas estão ali toda semana, eu sempre pergunto, como é que tá a tua relação sexual com o teu parceiro? E elas vêm, né, Day, essa semana eu senti uma ardência, essa semana eu percebi que tinha dificuldade, estava com atrito. Então, a gente abordar isso semanalmente e trazer essa função, né, na rotina do casal, na gestação é excelente. Se a gestante estiver confortável e estiver preparada para essa situação. Porque tem também os casos que elas não estão bem emocionalmente, né? Foi uma gestação que não foi planejada e o momento ali não cabe uma relação sexual para elas. Já tem outras que amam, né? Assim, a gente já teve casos juntas de pacientes que mudaram muito por conta dessa abordagem, né? Então, eu e Day, a gente tinha algumas pacientes que não tinham relações sexuais, não porque não queriam ou não tinham a vontade propriamente dita, mas porque tinham medo, né, de acontecer alguma coisa na gestação. Então, assim, teve até situações dele não dormir mais na cama do casal. Minha gente, que processo. E assim, é isso que eu acho, sabe, Ju? Eu acho que o pré-natal, ele precisa ser completo. A gente precisa ter abertura para isso, porque não adianta eu abordar, não vou dizer a você que eu abordo com todas as pacientes. Tem pacientes que não dá abertura. Sim. E eu tenho que saber até onde eu posso chegar. Com certeza. Né? Então, assim, tem pacientes que eu nunca conversei sobre isso, porque nunca tive abertura para tal. Né? Mas aquela que eu sinto uma fiasquinho, eu já entro, sabe? Mas tem umas que não dão nada, nem um fiasquinho. Então, eu também respeito. Sim. Pode ser que comigo não queira, né? Mas quem sabe contar aí, por exemplo, ou com outro profissional, dê mais essa abertura. Porque eu entendo também que comigo é muito a parte assim, como está a gestação e o bebê, e como vai ser o parto. Isso. Sabe? Comigo é uma coisa como bem se ela não assim. tivesse parte nesse processo, né? Isso. Como então, assim, quando vem um comentário ou outro, aí eu entro, né? Mas a gente já teve situações assim no consultório, não foi daí que foi uma mudança assim. Maravilhosa. Ontem a gente teve um momento, né, do trabalho de parto em casal, que eu, assim, com esse casal em específico, eu disse, nossa, como vocês mudaram? Como foi excelente a jornada de gestação dessa paciente, porque ela chegou de uma forma e está agora pertinho do parto, ela é outra mulher. Pessoa, Eles são outro casal, né? Devido ao conhecimento, ao acesso que eles tiveram no pré-natal. Então, é excelente a gente ter essa abordagem. Como eu preparo o períneo, assoalho pélvico, a musculatura íntima da gestante para o parto, então eu estou mais ali no processo mais invasivo toda semana. Então, eu sempre pergunto, se você estiver tendo dificuldade na hora da relação sexual, antes de iniciar, faz essa massagem. Ou fica então, mais sensível usa também, um pouquinho né? Um vibrador no início, antes da penetração, usa um vibrador para poder realmente você estar mais relaxada. Inserir essas terapias, essas orientações, muda completamente a relação do casal, para que elas cheguem no orgasmo, porque na gestação a gente fica mais ansiosa, a gente às vezes está pensando em tanta coisa, né? Será que vai machucar o bebê? E tem a dificuldade realmente de iniciar a excitação ou chegar no orgasmo mesmo. Então a gente precisa pensar bem detalhado nisso. Esse casal em específico, eles são meu orgulhinho, assim, sabe? Toda vez que eles chegam no consultório, que eu escuto como estão agora, né? Eu fico, sabe aquela...
sensação de dever com o coração cumprido. cheio, né? E assim, eles dão aberturas pra gente conversar sobre tudo no consultório. E confiam. Então, e confiam, né? Então, assim, de uma relação sexual a uma criação de um bebê, sabe? Então, a gente passa por tudo no consultório. Então, assim, eu nunca tive, eu acho, nunca é uma palavra muito forte, mas um casal que desse abertura para tantos temas. Tanto que as consultas são bem demoradas por conta disso, porque enquanto eles me dão abertura, então aproveito para conversar. E foi uma mudança, assim, enorme. E principalmente, eu acho, dela, da percepção dela de que a gestação não é uma doença, que ela está saudável, né? Que tudo bem que a barriga tá grande, tá pesando, tá incomodando, mas faz parte do processo. E ela ter essa consciência, né, para mim foi assim, o auge. Não foi, Dai? Foi excelente. Esse casal, Agora, eles são bem especiais. Ai, que São. ótimo. Agora, é uma visão ainda muito presente, né? Essa questão da gestação enquanto um fator limitante. Assim, eu entendo que, óbvio, você já tá, digamos, no terceiro trimestre, no finzinho. Óbvio que existem algumas dificuldades, mas também existem muitas coisas durante a gestação que você pode fazer para favorecer tudo, né? A físio, a atividade física, como o meu tava comentando. E é impressionante como isso tudo ainda é um tabu absurdo. Eu nunca tive tanto compartilhamento num post que eu fiz de posturas, né, que facilitam o sexo na gestação. Menina, foram tantos posts salvos que eu fiquei passada. Amiga, a gente vai repostar. Precisa ser divulgado, poxa. É como se elas não soubessem qual a posição que fica mais confortável para elas. É tanto que elas salvaram, elas compartilharam. Mas sabe o que é, Dai? É o medo da tentativa enquanto se está gestante. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Não é que elas não saibam, elas sabem. Mas talvez o medo não deixe ela tentar de outras formas. Exatamente. Sabe? E elas saberem, assim, opções de posições. Isso. Nossa, então, essa daqui Eu posso fazer isso? É mais ou menos assim, né? Então quer dizer que eu posso fazer isso, né? Sem contar que, assim, a sexualidade feminina como um todo já é uma questão bem colocada debaixo do tapete. Então, às vezes, você tem gestantes que, antes de ser gestantes, elas já tinham questões, né? E aí você chega nesse momento onde o foco tá todo no bebê, realmente, assim, socialmente falando. Eu tive uma paciente que foi no postinho de saúde. Ela tava no comecinho da gestação e ela tava muito angustiada por causa do relacionamento dela com o marido. Porque meio que com a chegada da gestação, o marido se sentiu em segundo plano, porque é como se a partir daquele momento não vai ter relação, é só o bebê, é só o bebê. Então, é muito louco como às vezes você termina colocando uma concorrência onde não é um aditivo, né? É um bebê que tá chegando, mas ainda assim existe o papel da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Não era pra gente ter esse cultivo, digamos assim. E é muito louco como existe ainda uma questão ligada à idade. Minha mãe tava contando que a minha avó era paleozoica, né? Claro. Minha avó, inclusive, já faleceu, infelizmente. Quando ela engravidou da minha mãe, ela tinha perto dos 50 anos. E ela se escondia. Porque meio que dava a brecha de dizer que uma mulher casada com 50 anos ainda tinha relação. Sim. Então, ela engravidou da minha mãe e ficou escondidíssima dentro de casa. Só voltou a sair depois que pariu, porque ela tinha vergonha. Cláudia Raia devia ter existido nessa época, né? Não é, menina? Era justamente isso que eu ia dizer. E hoje, assim, apesar da gente ainda ter todos esses estigmas, existe uma melhora. No entanto, a gente vê 2023, Cláudia Raia, rainha, dona do mundo, e ainda teve que lidar com todo esse preconceito que não era mais para existir. Sim. Muito Exatamente. louco isso. E a gente também precisa pensar sobre as mulheres que já têm alguma queixa de dor na relação. Tipo, mulheres que sofrem de vaginismo e engravidam. Né? Eu já peguei casos lá no consultório assim, delas, eu quero ter relação com meu esposo, mesmo estando gestante, né? E a gente ajudar ela nesse processo. Ela tendo o diagnóstico de vaginismo, um vaginismo bem severo, mas ela também ser tratada dessa questão na gestação. Então, ela não estava com um olhar só para a gestação, ela estava com um olhar também da sua saúde íntima, né? Sua saúde sexual mesmo. E eu queria que Mel falasse um pouquinho sobre sangramento pós-coito no finalzinho da gestação. Sangramento na gestação como um todo é um tema bem abrangente e polêmico ao mesmo tempo, né? Todo sangramento na gestação, ele precisa ser avaliado por um obstetra. Então, muitas vezes eu recebo, inclusive no direct do Instagram, mensagens de esbuchudinhas por aí afora, dizendo que estão sangrando e o que é que faz, o que é que eu acho. Eu não tenho como achar, porque eu não tenho como examinar. Então, não dá para achar
com um relato ou com uma foto. A paciente precisa ser tocada, precisa ser examinada. Não dá para você atender uma paciente sem tocar, sem examinar, principalmente o sangramento. Então, o que eu costumo responder a todas é isso, gente. Sangramento na gestação precisa passar por uma avaliação obstétrica, então tem que ir para urgência, né? Se for uma paciente de postinho, que não tem como ter acesso ao obstetra, ou se não tem um contato do seu obstetra pessoal, vá numa urgência que tem atendimento obstétrico, não tem como. Mas especificamente o sangramento pós-coito, às vezes até no comecinho também da gestação, pode acontecer porque o colo, ele pode ter uma mácula, né? A mácula é como se fosse não, é o tecido do canal do colo que se exterioriza pro lado de fora. Pro lado de fora que eu quero dizer, para dentro do canal vaginal, que é onde a gente tem acesso quando examina passando o espéculo, né? Que é o famoso bico de pato no popular. Então, a gente vê aquela região de mácula ali. Aquele tecido é um tecido que não está pronto, preparado para o trauma que tem no canal vaginal, ou seja, o trauma da relação, né? Quando a gente tem relação sexual, o pênis, na penetração, ele bate no colo, né? Durante o movimento da relação. Então, essa região macular, quando ela é agredida não, mas quando... Sensibilizada pelo pênis durante a relação, durante a penetração, ela pode apresentar um sangramento. Mas tem como a gente saber, só olhando e sabendo que a paciente, ou a paciente relatando que está sangrando? Não, então ela precisa ser examinada. Porque no exame ginecológico da paciente gestante que apresentou um sangramento pós-coito, a gente vai avaliar exatamente isso, de onde está vindo o sangramento. Uma coisa é o sangramento está vindo da mácula, do colo. Outra coisa é o sangramento está vindo de dentro do útero. Então, é essa a principal diferença no exame físico da gestante que a gente vai fazer. Então, por isso, não é que eu sou chata, gente, é porque eu não tenho como. Não, é porque é o correto. Eu não tenho conduta médica pela internet. Eu não tenho Você como tá examinar vocês, amiga. né? Eu não tenho como avaliar por uma foto. Então, eu não tenho como dizer. Por isso que eu sempre repito a mesma coisa. Vocês precisam de uma avaliação obstétrica. Sangrou, precisa ir para emergência. Certo? Nem que seja para olhar e dizer, não, tá tudo bem, é um sangramento de mácula, foi porque você teve relação sexual, tá liberada para casa, mas você precisa ir. Isso também acontece comigo, porque elas confundem pela conduta fisioterapêutica, achar que eu também posso estar dando orientação. Então, manda mensagem, tira foto, manda mensagem para mim, tô sangrando. Procure sua obstetra. Que é a obstetra que vai tratar essa questão, não é a fisiopélvica. Isso. A fisiopélvica, ela tá trabalhando a função muscular. Ela não trata essa questão de sangramento. Né? E é muito louco, porque querendo ou não, você precisa, no caso do obstetra, né, posicionar a paciente, colocar o espéculo. Isso. Não é feito uma lesão de pele que você tira a foto, né? Exige uma logística que em casa você não tem. Não tem então, como. É o correto, amiga. Isso vai para todas as queixas que a gestante ela vai passar durante a gestação. Seja uma candidíase, uma secreção mais aumentada ou de cor diferente na coloração, tudo tem que ser examinado. Porque ela pode sim estar mais secretiva, tirar uma foto e mandar para Mel. Mel, o que é que tá acontecendo? Acontece. Aparecer umas bolinhas na região íntima e querer que Mel passe algum remédio pelo Quando tipo, minha paciente que já vai para mim num consultório, então, quando acontece isso, eu sempre peço para ser comunicada. Então, elas mandam foto, elas falam comigo diretamente, mas minha conduta sempre tô no consultório tal dia, apareça lá. Porque eu preciso olhar, eu preciso ver, né? Então, assim, realmente não tem como, mas todo o sangramento na gestação, ele precisa ser avaliado. Isso. E é impressionante como, assim, eu entendo que não deve ser uma situação confortável. Tipo, tô sangrando, sangrei ontem, fui no pronto-socorro ontem, mas hoje já tô sangrando de novo. Eu entendo que pra mulher não é agradável, mas, gente, é muito importante. Eu digo isso porque eu já vi casos de pessoas próximas onde você teve um sangramento numa noite e eu me lembro que na época eu disse, eu disse exatamente, obrigada, Senhor. Eu disse exatamente isso. Mas aí, não, porque eu não conheço uma obstetra que tá lá. Resumo, no outro dia acabou tendo um aborto. Claro que existem situações e situações. Talvez se ela tivesse ido, no fim das contas, não tivesse parado o aborto. Mas, de toda forma, a gente precisa de uma avaliação médica. Não é uma coisa simples, né? E agora, eu queria que vocês falassem, meninas, das vantagens das relações sexuais no período de gestação. Porque, assim, uma das coisas que eu observo é que existe uma parte de contribuição também, né? O corpo da mulher, ele acaba recebendo coisas boas de tudo isso. Não é somente o prazer do momento. Mas aí, fale um pouquinho sobre isso. Eu acho, Ju, que assim,
eu sei que tem uma gama de benefícios, né? Mas eu acho que o principal na gestação, particularmente, que é o que a gente tá falando, eu acho que é elas se sentirem um pouco mais mulheres do que só gestantes, sabe? Importante. Quando a gente é gestante, eu costumo comentar muito no consultório que a gente funciona meio como animal, como bicho mesmo. Então, quando tem uma mulher gestante, o que é que todo mundo faz? Protege. Porque aquilo ali é uma perpetuação da espécie. Né? É Então, instintivo, é instintivo. Né? É instintivo do ser humano, do reino animal. Então, a gente protege toda gestante, né? Eu nunca vi você ver uma gestante em pé, por exemplo, e você não se levantar. Seja de criança a idoso e dar o lugar para a gestante. Porque antes de ela estar gestante, ela é uma mulher. Então, ela tem desejos. Isso. Então, eu acho que é isso, né? Que a relação sexual ela traz. Desejos. Ela se sente desejada como uma mulher. Isso. E não só cuidada como uma gestante. Entendi. Entendeu, Ju? Porque é assim, um momento que ela se lembra dela. Isso, que é que uma gestante, ela se sente amparada, cuidada por qualquer pessoa, seja conhecido, família, marido, pai, mãe, sogro, sogra, ela sabe que ela é, porque passa uma gestante e todo mundo olha. Já prestaram atenção? Sim. Se você tá num shopping passeando, passa uma gestante e todo mundo olha. Aí olha pra barriga, olha pra gestante, porque todo mundo vislumbra aquilo ali, né? É exatamente isso, é instintivo, é do reino animal. Mas ela se sente assim, cuidada, amparada, tá todo mundo olhando pra mim, porque eu tô gestando, eu tô carregando um bebê, né? Mesmo quem não me conhece. Mas na relação sexual, ela se sente desejada. Ela se sente olhada pra ela, não é pro ventre dela. Entendi. Esse desejo pode gerar também uma frustração, porque ela tá com desejo sexual, mas ela não consegue chegar à excitação ou ter realmente um orgasmo. Ela pode ter a dificuldade de perceber esse orgasmo. Então, o que é que está faltando? É um lubrificante? É algum momento das preliminares? Então, a gente, como atuando nesse pré-natal, a gente precisa identificar o que é que essa gestante está passando para orientá-la. Porque ela pode, sim, ter desejo, se sentir mulher, mas está faltando alguma coisa, alguma química na hora da relação que ela fique frustrada e não sentir prazer. Ou fazer o ato sexual só para poder o marido não ficar sem nada durante a gestação, né? E ela não se sente prazer, ela não sente que ela realmente estava ali como mulher realizada. Então, a gente precisa identificar quais são os fatores que estão associados e ajudar ela nesse processo. E, assim, uma das coisas que, pelo relato de vocês também, eu fiquei pensando, é que se você tem uma questão não resolvida, se você tem uma relação sexual que não está sendo prazerosa durante a gestação, durante o puerpério acaba que isso dificulta também, né? Porque já é um processo difícil. Você já tem um momento de fragilidade, às vezes passa a noite sem dormir, maior dificuldade dentro de casa, a logística toda muda, e aí quando você para lembrar de como estava sendo sua relação sexual, já não estava sendo boa. Então, no puerpério, às vezes, você pode nem querer tentar. No puerpério, em geral, piora um pouco. Porque o que a gestação une, o puerpério, de certa forma, afasta. Adorei, amiga. É mais ou menos assim, porque veja, mas você verdade. Quando tá gestante, então todo mundo protege, né? Todo mundo cuida, todo mundo quer saber se você comeu, se você dormiu, se você tá sentando bem, se você tá confortável. Quando vem um puerpério, quem olha pra puérpera? Ninguém, só olha pro bebê. Só olha pro bebê. Meu Deus, isso é muito verdade. Uma amiga minha, ela tava, eu acho que o bebê dela tava com uns 15 dias. E aí ela teve que voltar pra faculdade. Eu, amiga, como é que você tá? Ela, amiga, desde o dia que eu parei, é a primeira vez que alguém pergunta como eu tô. Ela começou a chorar. Como é que eu vejo isso? Que a gestação, o corpo da mulher tá tendo o próprio trabalho de gerar, né? Mas no puerpério, você que tem que tirar e cuidar. Então, ninguém quer sair da sua zona de conforto para ajudar essa mulher a ser cuidada. Porque os olhos estão só no bebê. Então, quando você tem que sair da sua zona de conforto para cuidar de outra vida, já começa a dificuldade de chegar. É assim, né? Veja, se você for pensar do ponto de vista, assim, animalesco, né, inconscientemente estão todos certos. Voltados para quê? Para a sobrevivência da cria. Sim. Né? Mas o que é que a gente precisa entender? A cria, principalmente, ela depende de quem para sobreviver? Da mãe. Então, você precisa dar atenção à mãe. Essa mãe precisa ser cuidada. Olha, no meu puerpério de Theo, um casal me marcou muito. Muito, muito, muito. Eles foram o único casal que chegou na minha casa com comida. Era bolo, era um mousse. Eu me lembro como se fosse hoje. Era bolo. Todo mundo chega com presente para o bebê. Um mousse, era um mousse e uma sacola de manga.
Eu fiquei assim, ó. Eu disse, gente, Alguém o que é pensou isso? em mim. Foi. Alguém pensou em mim. É. Foi exatamente Gente. assim. E a primeira pergunta que ela fez quando chegou na minha casa foi assim: Mel, tá tudo bem? Ela não perguntou por ele. Ela perguntou por mim. Então, assim, isso me marcou muito, assim. Me fez olhar para uma puérpera Sim. totalmente De diferente uma do que eu forma olhava diferente. antes. Porque, É. por mais que você note isso, que as pessoas, elas vêm para ver o bebê, elas não vêm para ver você, elas não vêm para perguntar se você tá bem, elas não estão preocupadas se você tá cansada, se tem prato na sua pia para lavar, se você comeu, tomou banho ou se você escovou os dentes. Elas querem ver a sua cria e tomar a sua cria de você. Né? Porque é assim isso que a acontece. logística. A logística é essa. Independente se o bebê não. tá mamando, tá Independente dormindo, de qualquer eles coisa. querem Ou se segurar. você quer ou não, porque a cria é sua, né? O Sim. direito sobre a cria é seu. E ninguém Sim. quer saber isso, não. Eles querem tomar a cria de você, né? Independente de qualquer Independente coisa. de qualquer coisa. O negócio funciona desse jeito. É verdade. Né? Então, assim, eu tive um olhar totalmente diferente depois que isso aconteceu comigo. Porque por mais que eu sentisse, era uma coisa que eu nunca exteriorizava. Porque na minha cabeça eu dizia, não, mas é normal. Tem É que assim todo mesmo. mundo proteger a cria. Eu não sei se isso já aconteceu com o Mel, mas eu e Alan, meu esposo, né, quando a gente foi sair pela primeira vez, depois que o Oliver nasceu, a gente parecia dois estranhos, dois desconhecidos. Porque até então a gente não tinha tido o Vale Night. Quando o Vale Night chegou, eu disse, amor, vamos sair, bora. A gente parecia dois estranhos, como se a gente estivesse se reconectando novamente. E a gente teve uma rede de apoio, a gente teve quem ajudasse a gente em casa, minha mãe, minha sogra. Mas no momento que a gente conseguiu um Vale Night, parecia que a gente estava se reconhecendo como namorados. Tava voltando à identidade, né, amiga? Que tava suspensa. É porque o casal, ele dá uma separada como casal, né? Eles viram pais. Sim, com Não, certeza. e tudo em prol do bebê. Então, assim, um ajudando o outro, mas a sobreviver O aqueles foco primeiros é o dias bebê. com o bebê, né? Com um Entendi. bebê que dá privação de sono, que acorda muito, que mama muito, né? Que demanda muito. Então, é todo mundo pro bebê. É aquele casal pro bebê. Então, o casal mesmo, ele vai se apagando ali, né? Essa semana eu atendi uma puérpera que o bebezinho vai fazer 3 meses. E uma das coisas, ela disse, não, doutora, eu já saí com as minhas amigas. Aí eu, e com o seu marido? Aí ela parou. Eu acho que não. Foi. Aí ela disse, não. Aí eu disse, se você já saiu com suas amigas, por que você não sai com o seu marido? Sim. Né? Precisa haver essa reconexão novamente. Senão daqui a pouco tá um abismo e você não consegue mais juntar. É. Por isso que a gente vê tantas separações no puerpério. Quando a maternidade chega. Isso. E a paternidade. Isso, né? então assim, precisa haver, e voltando uma reconexão, aquele casal, ele precisa entender que não é só pai e mãe, eles também são marido e mulher. Sim. E eles precisam de um tempo pra eles, nem que seja, eu digo a elas, minha gente, olha, vai na esquina de casa, comer Comprar um um sanduíche, comprar um pão, como um se fosse sorvete. namorado mesmo, sabe? Não precisa ir pra um restaurante de gala, passar 3 horas tomando vinho, pedindo Ai, um prato mas vou- principal. É uma horinha, tu entendeu, Ju? Sim. É uma horinha pra andar de mão dada. É o cultivar, né? É o cultivar. É o namorar, é o você namorar. voltar a regar aquilo ali novamente. Uhum. Então é isso que a gente não pode esquecer. É tanta coisa pra falar, né? Menina, mas assim, se você for tão ver, bom. é um período muito cruel pra mulher. né? Turbulento. Né? É turbulento. Eu É uma tenho- montanha-russa, que você uma hora tá bem, outra hora tá com os hormônios à flor da pele. É intenso. Tem uma amiga minha que pariu, acho que faz uma semana, mais ou menos. E essa minha amiga, eu achei maravilhoso, porque eu achei genial. Inclusive, se um dia eu parir, eu vou fazer igual. Ela mandou, quando a bebê nasceu, ela mandou uma mensagem de WhatsApp, dessas que a gente manda em massa, via de transmissão, dizendo que ela nasceu bem, que a bebê tá bem, que a mãe tava bem. Essa minha amiga, ela tinha algumas questões de saúde que deixavam o parto um pouco mais delicado, então ela deu notícia pra todo mundo Que tava e tudo deixou bem. assim, ó. A partir de agora, basicamente, em resumo, a gente não quer ninguém aqui em casa. Deixa a menina tomar vacina, se imunizar, senão vai se encontrar com a mamãe Ursa. Eu achei genial. A Ana fez uma lista. Minha irmã, ela teve bebê faz 7 dias. E aí ela fez uma listinha e mandou para o grupo da família. Não venham me visitar sem antes se comunicar com os pais. Não peguem na mão do meu bebê. Eu achei tão lindo. E quando vier, ainda traga um bolinho para a mamãe. Eu achei tão fofo. Eu tô lançando eu lancei até o convite, né? Uma série de dicas no meu Instagram. E eu vou falar exatamente sobre isso. Como você visitar um recém-nascido. Como você visitar uma puérpera. Então, Importantíssimo. Então, essa semana deve estar saindo já a Fiquem de primeira. olho, minha Fiquem de gente. olho, viu, gente?
que eu vou dar várias diquinhas assim, porque são coisas que a gente não pensa, né? A gente não pensa. E a gente precisa parar para pensar. A gente precisa lembrar que por trás de um bebê existe uma mãe que tá cansada, né? Que tá sem dormir, que tá às vezes sem comer direito, sem nem escovar os dentes direito. Mas o que ela menos quer é que você tome o bebê do braço dela, sem que ela mesmo dê. Exatamente. Né? Porque todo mundo acha assim, não, eu vou lá ajudar. Me dá. Não, E ela quer o contrário, ela quer ficar com o bebê dela e a ajuda na casa. Se ela quiser Por ajuda, favor. isso, se ela quiser ajuda, Ju, ela vai entregar. Você entendeu? Sim, totalmente. Você tem que ficar disponível. Por exemplo, você teve um bebê, eu vou lá lhe visitar. Eu jamais vou tentar pegar o bebê de você. Nunca. A não ser que você me dê. Agora, eu vou mostrar a você que se você quiser me entregar pra você tomar um banho, pra você comer, pra você fazer xixi, eu vou segurar pra você. Entendeu? Então, eu digo, Ju, se você precisar, eu posso lhe ajudar. Me diga o que você quer. Aí você vai dizer, não, precisa não. Aí se eu ver que tem um prato sujo, eu vou lavar. Eu levo um bolo para que você lanche. Quer que eu bote uma fatia de bolo para você? Mas tomar o bebê de você, não. Se você quiser, você vai me entregar. Você vai dizer, Mel, tu segura meu bebê para eu fazer xixi, por favor. Aí sim eu vou pegar o bebê de você. Mas o que a gente menos quer é que chegue alguém e tome o bebê da gente. E é impressionante como é um momento que existe culturalmente quase um evento, né? Uma festa. Não é? Eu tenho uma outra amiga um pouquinho mais velha, que ela já teve um filhinho adolescente. E aí a gente tava conversando justamente sobre o puerpério. E ela comentou que dentro da família dela, ela tem uma família enorme. Ela disse, amiga, quando o meu bebê tava recém-nascido, tipo 2, 3 dias, nascido aquela fase de difícil, adaptação, amamentação. Porque assim, minhas primas mesmo, quando amamentaram, eram os peitos de fora, sabe? No flow delas, era um momento bem íntimo. Ela fez, eu tive 83 visitantes na minha casa. Durante o dia. Aí eu olhei assim, a senhora é louca. Fez, é porque é uma questão cultural da família não negar a visita. E a visita é imensa. Eu escutei essa semana de uma paciente dizendo que no pós-parto dela, ela proibiu qualquer tipo de visita, porque na mãe dela, o último filho, que foi um homem, ela foi uma cesárea. Quando ela chegou em casa, a casa dela estava lotada e ela, cirurgiada da cesárea, foi fazer mão de vaca para poder receber as visitas. Minha gente, veja só, nunca que eu vou fazer isso. Nunca, mas nunca. Eu vou dizer, minha gente, olha, não tem comida não. Se vocês quiserem pedir, fazer, sintam-se à vontade. Mas eu jamais que eu ia fazer. Amiga, não ia de jeito. Você chegar do hospital e ter visitas na sua casa pra você fazer uma mão de vaca. Nunca. Amiga, e dentro desse contexto, a história terminou de forma bem parecida. Aí ela comentou que praticamente, assim, recém-puérpera, aí foi fazer comida, fazer café, botar bolo, queijo pra assar. E a galera lá, aí eu fiquei olhando assim. E é nesse momento que você tem que respeitar a puérpera, quando ela toma uma decisão, que a casa é dela, e as assim, regras são dela. Reforçar que minha a gente, mulher... Pois eu não fui essa puérpera, não. Graças eu a não fui Deus, fazer amiga. nada, não. Graças Se a tivesse lá em Deus. casa, tinha. Se não tinha, não tinha. E assim, entender que a mulher, ela tem o direito de dizer quando alguma coisa está incomodando, minha gente. Porque nem nesse momento a gente tem direito. Não, tem não, viu, Ju? Porque tudo que você diz, as pessoas não gostam. As pessoas acham Minha ruim. gente. Se você quer, sei lá, que... Por exemplo, com o Theo mesmo, eu queria que passassem álcool, pelo menos, ou lavassem as mãos, se fossem pegá-los. Aí as pessoas diziam que eram frescura. E ele... E eu Em acho plena que... pandemia. Era o que eu ia E ele pegou dizer. Covid, né? Ele pegou Covid com 40 dias. Deus. Ele ainda tem um agravante. Então, veja, se eu já era estressada com isso, eu fiquei muito mais. Certíssimo. Muito mais, né? Porque ele pegou Covid com 40 dias. Então, assim, as pessoas realmente acham ruim. Eu não consigo entender. É como se as pessoas quisessem determinar o tempo de você inserir tudo na vida do seu filho. O filho que é seu. Oliver agora tá próximo dos 2 anos, ele nunca provou açúcar. Então, quando é que tu vai dar um docinho a ele? Quando eu decidi. Eu também não dou, não. Quando eu decidi dar um doce a ele. Ele já se interessa, né? Porque ele vê o pai comendo um docinho, ele faz, mamãe, eu quero doce açúcar. é bonito, né? Ai, como é que esse menino aprendeu a palavra açúcar? Se eu nunca disse a ele o que era açúcar. E ele, mamãe, eu quero açúcar. Ele já tá mostrando interesse de provar. Então, o mínimo que eu puder oferecer, eu vou manter a minha decisão. Sim. E as pessoas precisam respeitar, né? Porque, assim, o que tem de crianças com obesidade infantil, gente, a gente tem que respeitar, Não, né? amiga, e assim,
primeiro que sua decisão é extremamente sensata, né? E segundo, de toda forma, não é uma coisa que você brotou na sua cabeça, assim, né? São recomendações, né? Pois é, o mínimo. A gente vê hoje, por exemplo, questões ligadas a tempo de tela, que o ideal é realmente só ofertar depois dos 2 anos e olhe lá, com um tempo reduzido. Mas, assim, é um direito seu, no fim das contas, Ju, sabe? veja, esse negócio de tempo de tela é uma coisa que eu nunca... Sabe uma coisa que eu nunca senti falta? Foi de apresentar tela aos meus filhos. Nenhum dos dois. Theo é apresentado muito, muito pouco, né? Tem um único filminho que ele gosta, assim, se chama Jorge o Curioso. É um macaquinho. Sim, sei qual é. É um macaquinho, mas ele vê muito pouco. E geralmente eu faço com aquele SOS tela. Não sei se vocês já ouviram. Por exemplo, a gente vai viajar no carro. Eu já cantei, pulei, dancei, mostrei todos os brinquedos. Não tem jeito, ele quer sair da cadeirinha, tá chorando. Aí E essa é a realidade da maternidade. Porque a gente vai dizer que eu nunca não tenho ofereci como, uma né, tela ao gente? meu filho. Isso, tem hora A gente que é também tem que ser desespero. real. Então, Tem que dizer que em algum mesmo. momento vai realmente oferecer. Então, mas é o assim, limite, até onde isso. vai, né? Mas assim, na minha rotina, na minha casa, no meu dia a dia, ele não é apresentado à tela, ele não fica sentado vendo. E eu não sinto nenhuma falta disso. Porque quando eu estou em casa, eu estou correndo, brincando, dançando, pulando. Era o Está ponto que eu ia vivendo. comentar. Você Está Estou vivendo. vivendo. Você interage com ele. Uma Então, coisa assim, que... como é que eu vou sentir falta de uma tela? Aí vai ficar eu e ele parado sentado assistindo? É assim. Tu entendeu, Ju? Sim, totalmente. Essa semana mesmo eu cheguei de onde? Eu cheguei da academia. Aí ele tava lá embaixo do prédio de tarde, finzinho da tarde, brincando com os amiguinhos. Pois estava eu, parecendo uma doida, correndo embaixo do prédio. Com o Theo e os amiguinhos. E eu correndo, parecendo uma doida, assim, correndo com a água E ele na mão. devia estar amando. A moça da academia na mão e ele gritando, mamãe! E os amigos, peguei você, titia, aí eu vou pegar. E corria também atrás. Veja, né? Criança tem que ser criança, gente. Não é sentado na frente. Ó, tela é pra gente que já tá cansado, chega cansado do dia a dia, quer assistir um filme, uma coisa assim. Mas criança tem que viver. Isso. E eu acho assim, sabe, amiga? A maternidade, claro, que é extremamente difícil. Não tô aqui dizendo, ai, que é lindo, Não. perfeito, maravilhoso. Não é nada disso. Inclusive, a gente já tem um episódio sobre maternidade. Se você não viu, vá ver. Mas eu acho que também vai muito da sua disposição enquanto mulher também. Porque se você precisa entender que ser mãe não é somente botar pra dormir, botar pra tomar banho. Existem papéis, existem momentos que você tem que participar. Como também, Ju, assim, respeitar, né? Se você chegar um dia cansada, que você... Isso, com certeza. não tá para aquilo ali, respeite. É naquele dia que você não tá. Então, assim, não vá cantar, dançar, pular, correr. Não vá, sente no chão, brinca um pouquinho, faça uma coisa mais calma, vá desenhar. Que aí volta né? para o que Dai Respeite. falou, que assim, são ferramentas que você vai determinar o uso, o tempo de uso. Não dá como- também para romantizar a maternidade, né? Não é Pois nada, é. a amamentação não é romântico, a maternidade não é romântico. Todos têm Estamos seus no mês, né? perrengues, né? De Estamos no conscientização mês. da amamentação. E as pessoas geralmente romantizam mesmo. Ah, que amamentar é maravilhoso. A gente sabe dos benefícios, da mesma forma que a gente sabe dos benefícios do sexo na gestação, da amamentação, mas onde é que está o limite daquela mulher, né? Eu estou no processo de desmame. É fácil? Não é fácil. A gente precisa de uma hora dizer assim, Mel, me ajuda. Né? Eu preciso da tua ajuda, porque muitas vezes a gente olha para a mulher e faz, ele ainda tá mamando, mas será que essa mulher não tá precisando de ajuda, de uma orientação? Sim. Desculpa, dela despertar e dizer assim, chegou tua hora de parar. Né? Até Mel fez isso comigo. Dai, tá bom, né? E essa mulher precisa realmente despertar. Mel também passou por isso com o Theo, em um processo, né? Então, assim, voltando para a relação de sexo na gestação, e quando chega o segundo filho, né? Que eu chego no consultório e pergunto, como é que tá a tua relação sexual? Ah, tem com Não dois tá. filhos. Com 2 filhos, a segunda gestação, ou então com a terceira gestação, não tem tempo pra isso, não. Né? Que a rotina muito muda. complicado, né? Tudo muda. Com o primeiro mudou, imagine com 2, 3 filhos. E aí é a chave da rede de apoio, eu acredito, né? Você precisa Eu vou falar outra realmente- coisa aqui também, que eu falei no consultório esses dias. Não só da rede de apoio, da oportunidade. É. Teve oportunidade, vá. Namore. Namore. Qual Sim, o problema? Se é de manhã, de certíssima. meio-dia, antes do almoço, antes de sair, antes de ir pro trabalho, depois do almoço, sei lá, no meio da tarde. Teve oportunidade, gente, pimba. É assim. É porque também tem gente que é todo um Não tem protocolo, como, né? todo Tem protocolo tem que ser de noite. É quase encontrar a realeza Calada da britânica. madrugada. Ou só na cama, né? Que é como se É. o sexo se limitasse só à cama do casal. É, menina. Não é.
Não, quando, É engraçado, quando a gente né? for pra cama, É não um namora. ritual Porque não mesmo. namora na sala, na cozinha, no banheiro, sei lá, no carro. Eu acho que isso que Mel falou é muito a chave, assim. Você vê realmente como uma oportunidade. Uhum. Pronto, por exemplo, eu sou uma pessoa que ama comer doce. Gestantes, sejam ousadas. É o quê? Amei. Gestantes, sejam ousadas. Sejam ousadas. Menina, eu vou botar como título do episódio. Gestantes sejam ousadas. Amei. Amei, O amei. outro foi qual o nome Ó, da sua eu tive vulva? uma amiga minha. Qual o nome da sua vulva? Bombou, viu? Foi. Sensacional. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 pequenos. A diferença entre eles é bem pouquinha, porque eu acho que quando o primeiro tinha, não sei se era 8, 9 meses, ela já engravidou do segundo. Por querer. E eu disse assim, Corajosa ela, Aí viu? eu fiz assim, eu disse, mulher, mas já. Tu não tá cansada, não. E olha que Melina é disposta pra criança. Aí ela disse, exatamente isso que ela me disse. Ela, amiga, sabe o que é? É porque com o primeiro, como a gente já tá com o primeiro pequenininho, então a hora que dá é a hora. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu disse, rapaz, ela tá certíssima. É exatamente isso, é aproveitar a oportunidade. Sim, a hora que dá, tem que ser a hora. Então a hora que dá, eu tô afim, tu também, é agora. Acabou, cegou. E acabou. Se ela disse, pronto, aí deixa eu te ver. E assim, geralmente a gente vê isso de mulheres que são ativas. Mulheres Sim. que praticam atividade física, que têm uma vida de rotina ativa. Elas não têm tempo para parar e dizer, não, depois. É um perfil bem característico. Mulheres que são mais sedentárias, que não trabalham, que estão mais em casa. Na maioria das vezes, elas têm medo de tentar um segundo filho. Entendi. E agora as mulheres que são mais ativas, que estão já naquele, não, vamos logo ter outro para poder realmente, né? Vamos Dar embora. continuidade ao Vamos processo. embora, E essas mulheres, elas não param para dizer, não tô com vontade de namorar hoje. Não, essas gestantes que tá no segundo, terceiro filho, vamos embora. Elas são Menina, ousadas, E é né? impressionante como assim, às vezes a gente acaba voltando aos mesmos pontos, mas a visão que aquela mulher tem do sexo como uma coisa boa é essencial. Porque, assim, é como o Mel falou, você tem que encarar como uma oportunidade. Se você não vê o sexo como uma coisa boa, você já vai ficar reticente dali, né? Menina, é impressionante. Mas Por é isso- isso, né? Respeitar a gestante. Sim, Né? sim. Tem gestante que às vezes tá nessa fase, né? Nessa vibe aí, mais ou menos. Assim, tipo, não tô afim, né? Agora não dá, sei lá, não tô querendo. Então, respeite. Ela também não tá Sim. querendo, né? Assim, a vontade dela. Mas não ela deixar de fazer por medo, né? Por angústia, porque tá grávida, ou porque o parceiro não tá vendo ela como uma mulher, e sim apenas como uma gestante. Uma incubadora. Isso é que eu acho, Incubadora, isso é que eu acho que machuca, sabe? E também tem umas gestantes que a libido, né, vai, Tem. tipo, 1000. A minha foi assim, Bombam. foi maravilhosa. Arrasou. Eu amei minha gestação, porque realmente tem mulheres que se sentem sensuais, que gostam do seu corpo, como também tem as gestantes que se olham se olham no espelho e não reconhecem a sua imagem. Por isso que é tão importante incluir um psicólogo no pré-natal. Sim. Né? Que a gente Sim, vê sim. muito essa dificuldade de tratar esses fatores psicoemocionais inseridos. É extremamente importante. E muitos estudos estão vindo aí, né, mostrando realmente a importância, Relevância. a importância de um psicólogo no pré-natal. E no pós também. E no pós, né, amiga? E no pós também. Não quero dar spoilers, mas traremos uma psiquiatra aqui, especialista em sexualidade. Acho que... Não vou dizer prazos, porque a agenda dela é um pouco difícil. Eita. Mas é uma coisa muito importante, minha gente. Olha, o puerpério, como o Mel falou, como o Dai falou, é um período intenso. Então, assim... desafiador, né? Exatamente. Você precisa de uma rede multidisciplinar. Da mesma forma que a gente tem uma fisiopélvica ali durante todo o processo para fortalecer a região pélvica, a gente também precisa de outras áreas da saúde, porque nós somos um complexo, né? A gente não é uma coisa só. A gente não é só uma musculatura. A gente não é só um útero. A gente tem emoção, a gente tem medo, a gente tem Ou angústia. não é só uma vulva, né? Isso, exatamente. Então, é importante você entender que se você não tá se sentindo bem emocionalmente, você precisa pedir ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra. A rede de apoio, claro, é essencial, mas existem profissionais de saúde que podem ajudar nesse processo. O puerpério, apesar de ser um período difícil, não é para ser um sofrimento eterno, uma Ele angústia. passa. Exato, Ele passa. exato.
E outra coisa, Ju, conversar. As parcerias conversarem. Você conversar com seu parceiro. Sim. Vocês precisam conversar. Se você tá afim, se você não tá afim, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, eu gosto assim, eu gosto assado. Essa conversa, independente de você estar gestante ou não, ela é saudável e ela precisa existir. Veja, o outro não tem como saber se você gosta, se você não disser, minha gente. É verdade. Como é que eu... Ai, mas ele só faz assim, eu gosto de assado. Sim, e o homem adivinha, ou ela adivinha, não pode. Precisa Não tem saber como, o que gente. você gosta, né? Lógico, Como precisa tudo na existir vida, uma né? troca, uma conversa. Precisa se conversar sobre sexo. E isso, E na gestação ainda mais. Sim. Para que seja desmistificado o sexo na gestação, né? Que é um tabu hoje. E assim, uma coisa que eu acho pitoresca é porque tudo na vida a gente aceita uma curva de aprendizagem. Por exemplo, uma criança está começando a escrever, você sabe que primeiro ela vai aprender a pegar no lápis, ela vai fazer uns rabisquinhos, depois é que ela vai começar a escrever. Formando formas, né? Exatamente. Existe uma curva de aprendizagem, mas no sexo é como se todo mundo já tivesse que saber de tudo e ninguém fala sobre e tem que ser assim. E se você não agrada o parceiro... Eu tô bem assim, Lúcio, filosofando. Mas Adoro, amiga, joga. Eu acho que não existe curva de aprendizado no sexo. Eu acho que a gente sempre tá aprendendo. Pronto. Eu acho que a gente... É uma coisa Acho que é mais ascendente. adequado. Acho que é mais Acho que adequado. A gente sempre tá aprendendo. Se Sempre descobrindo, se descobrindo. É. Eita, não sabia que eu preferia assim do que assado, entendeu? Eu achava que o melhor pra mim era desse jeito, mas não é, ó. Já gostei mais do outro. Eu acho... E outra coisa também que eu acho que o sexo, ele é uma brincadeira, sabe? Possibilidades, né? Isso, ele tem que ser prazeroso. Você tem que estar aberto àquilo ali. Não só como um sentimento, como intimidade, mas tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser uma brincadeira. Ele liberta, tem que né? Amiga, tem que ser sim. assim, gente. Eu essa semana fui É ensinar como o Ju disse, né? É todo um ritual, todo um protocolo. Tem que ser na cama. E tem gente até que... Vocês não estão vendo, mas as três olharam pra Antônio ali atrás. Ele vai matar a Melina. E o melhor é que eu não fiz nada dessa vez. A culpa não foi minha. Que eu levo o microfone. Não fui eu tô tão feliz. Mas voltando. Ai, o e-mail até é ótima. Mas voltando. Tem gente até... Elegância zero. Amiga. Não é. Então, né? Sobre isso. Mas eu acho que essa altura o povo já se acostumou, amiga. Depois do episódio, qual é o nome da sua vulva? A equipe, Foi legal. a equipe doidinha do juízo. Né? Uma coisa, eu tava até conversando com... Porque geralmente é essa coisa que você conversa com as amigas na mesa de um bar, né? Assim... Depois de um vinhozinho. Né? Depois de um dia estressante. Mas tem gente até que são as mesmas posições. Aí eu mudo, não muda, né? sério, não dá nem tipo, muda o ângulo, não sei. Mas não, porque assim acontece no automático, só que são, E a são luz apagada? momentos. Menina, um clássico. Maravilhoso. Só quando apaga, corre. É. Que sem graça, né? Não poder ver nada. Mulher não pode ver. E assim, uma coisa que eu percebi no fim da conversa é que é como se fosse uma coisa no automático. É. Não existe a presença, né? É como se tipo, vai. Aí foi. Aí você tá pensando na conta de luz, aí daqui a pouco tá pensando em, sei lá, na roupa que você vai usar amanhã de manhã, mas não tem a presença. É como se no fim das contas fosse só realmente um protocolo que você quer se livrar. É a entrega. Eu fiquei tão arrasada. Porque assim, poxa, não precisa ser assim, né? Você pode, é como o Mel falou, você pode tentar coisas novas, aprender coisas curtir o novas. momento, né? E se tem alguma coisa que você não gostou, não necessariamente precisa ficar assim dessa forma. Você conversa, você ajusta, tenta outras coisas. Não é pra ser assim. E aí eu imagino isso dentro da cabeça de uma mulher que já está com uma criança no bucho, né? Com a sociedade toda dizendo que ela não pode ter libido, não pode ter vontade de transar, porque a mulher, normalmente, ela já não pode ter vontade de transar. Né? Ela tem que ser bela, recatada e do lar. E é isso, e lide com isso. E se você sair dessa curva, você já é uma pessoa, uma mulher que não é pra casar. Pensar, em algum momento você em uma roda de conversa em qualquer lugar, principalmente dentro da família, falar que não tá tendo desejo sexual, isso fosse um absurdo. Porque você não tá pensando só no seu filho, tá pensando em outras coisas, né? Uma situação bem assim, importante que aconteceu no consultório essa semana, eu ensinando a paciente a contrair os seus músculos, eu disse, tente sentir o movimento do seu clitóris. Ela, meu clitóris se mexe. Isso é questão de autoconhecimento, né? Com então, certeza. Assim, ensinar uma contração de clitóris, que o clitóris ele também se contrai junto com a uretra, junto com a vulva, junto com o períneo, isso é um autoconhecimento, né? E o clitóris, ele tem movimento. Ele tem movimento. E você movimentar ele gera prazer também,
né? Então, isso é um ensinamento, isso é um autoconhecimento, é você se tocar, mesmo gestante. Sim. Ai. Isso é importante. A gente tem que falar sobre isso. Mandem esse episódio para todo mundo, para todas as buchudas que vocês conhecem. É muito surreal. E as buchudas mandem pros maridos. Sim, amigas, sim. E lembrem do que Mel falou no começo do rolê. Passou pelo obstetra, tá tudo ok, tudo certinho, vai ser feliz. Não tenham vergonha durante o pré-natal falar com sua obstetra sobre essa questão sexual. Porque se você vê que isso é uma necessidade, muitas vezes você vai pro pré-natal só com a vontade de escutar o coraçãozinho do seu bebê, né? Mas você pense também em você como mulher, relatar essa queixa, porque se for necessário, o Mel vai encaminhar para uma fisioterapeuta pélvica para poder a gente tratar uma disfunção. Porque se isso não é tratado na gestação, no puerpério, essas dores, eu já encaminho pioram. todo mundo, né? Um parêntese aqui. Eu encaminho todo mundo, todas as gestantes. Porque é independente da via de parto. Né? A fisioterapia pélvica, ela é importantíssima para você se conhecer, para fortalecimento do assoalho pélvico. Para a preparação para do melhorar parto, né? tanto, até a relação sexual durante a gestação e no pós-parto. Então, assim, é uma prática já fechada no consultório. Todo mundo, né, bateu o primeiro trimestre, eu encaminho para fisiopélvica. Sempre, Inclusive, sempre, eu sempre. lembro que do nosso episódio de fisiopélvica, que vocês também maravilhosos estavam aqui, eu lembro que Mel comentou que ela teve 2 gestações e em uma ela não fez e na outra ela fez. E que a mudança foi absurda, não foi, amiga? A diferença. Enorme. Na época de Lara nem tinha. Sim, Nem era outro tinha momento. esse incentivo. Eu nem me lembro dessa história de fisiopélvica, assim, de fisioterapeutas voltadas para a pelve feminina. Para a gestação eu nem também, me lembro né? disso na gestação de Lara. E olha que foi há 13 anos atrás, né? Não é tão longe assim. A Não, fisioterapia não é tanto, obstétrica, né? E a pélvica, ela é uma área muito recente, muito nova. E as mulheres que chegam para mim, que me conhecem só no pós-parto, elas relatam como eu me arrependo de não ter feito o acompanhamento com você na gestação. Né? A gente tem uma paciente em comum, né, Mel? Que ela diz isso no consultório sempre. Daí, como eu me arrependo, e na próxima gestação eu quero você. Eu encontrei com ela estava indo pra você e eu fui pegar alguma coisa lá no consultório e eu encontrei com ela e disse assim, ô doutora, como me arrependo de não ter vindo quando a senhora mandou. Tá vendo? É. Ah, danada. É porque ainda tem, assim, gestação, fisioterapia pélvica, eu não tô perdendo urina. Elas pensam que só é quando perde urina, quando tá com alguma queixa de relação sexual, mas não é isso. Né? A própria gestação, ela pode trazer prejuízos para a bexiga, para o assoalho pélvico, que é um bebê que você tá carregando ali em si. Ou Né? quando não... Ah, mas eu não quero parto normal. Sim, gente, mas você vai carregar até o final, não vai? Sim, mesmo que seja uma cesárea, você está gestante, não está? Quando a gente visa essa preparação, não é pensando somente na perca de urina, porque o abdômen dessa mulher vai sofrer prejuízos. E o abdômen, ele é uma musculatura acessória que faz com que a sua bexiga fique sustentada através dos ligamentos, né? A gente tem ali o ligamento redondo que tá aqui, ligamentos que vão segurar o útero, a bexiga. Então, assim, o assoalho pélvico, ele não é só músculo. Eles são órgãos que estão ali dentro preservados. Então, a gente precisa trazer uma proteção, realmente, uma prevenção. É mais pensando como prevenção do que tratamento. Sim. Né? Para essa mulher, quando ela vier ter outras gestações, geralmente quando ela tá na 2ª, 3ª gestação, opa, espirrei e saiu xixi. Mas vamos ver o histórico dessa mulher. Ela não se preparou nas primeiras gestações. Né? Então, é olhar como prevenção mesmo. E assim, deixar de ver certas coisas como normais, né? Porque o que é que eu observo? Por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que ela teve alguns partos normais e estava justamente com essa queixa. Aí ela deixou escapar assim, não, mas eu tive 4 meninos normais, é assim mesmo. Eu, não é assim. Existe essa condição realmente, mas não é por isso que você vai deixar pra lá e se satisfazer com isso e não, você tem como tratar. Então, a gente volta a bater nesse ponto. Se tem alguma coisa incomodando, precisa pedir ajuda. Profissional de saúde que vai conseguir organizar melhor quem é o mais indicado para aquela queixa, se é o obstetra, se é o fisiopélvico. Inclusive, Ju, você sabia que a prevalência da incontinência urinária em mulheres, ela independe de qual foi a via de parto? Não sabia, amiga. Impressionante. Tem relação até com o número de gestações que a paciente teve, mas não com a via de parto. Independente de ter sido 20 cesáreas, 30 normais. Eu acho que é muito comum escutar, você tá perdendo urina porque foi um parto normal. Não tem nada a ver. Não foi um parto normal que fez sua bexiga descer. Mas sim o peso do bebê sobre sua gestação, como foi sua gestação, se você se cuidou ou não. São vários fatores associados.
até questões psicoemocionais podem levar a uma disfunção miccional, como, por exemplo, a urgência miccional, que é você ficar o tempo todo com aquela vontade, aquele desejo de ir ao banheiro. E a gestante já aumenta, né, a sua frequência urinária. Mas até onde isso está normal na gestação? Por isso que é importante você fazer o acompanhamento com a fisioterapeuta pélvica, por prevenção. Somente. Importantíssimo, importantíssimo. E realmente é uma questão que precisa ser intensificada, assim, expandir a palavra, como diria minha amiga. Porque eu acho que na faculdade, eu me formei em 2020, ontem praticamente, eu ouvi falar de fisioterapia pélvica uma vez, em uma aula. E é uma coisa que traz uma mudança importante para a vida da paciente, né? E por ser uma região já estigmatizada, a região íntima, gente, façam fisioterapia pélvica, vão atrás de dar, entendeu? Precisa organizar, a gente não pode se conformar com as coisas porque é assim, não é assim que funciona. Olha, quer ver me matar? É quando às vezes tem uma idosinha. Aí, não, é porque a idade, aí o xixi fica escapando, teve muitos... Gente, não é assim. Veja, a idade ela é fator de risco, ela traz modificações, sim. Existem questões que o tempo dificulta, sim. A gente não pode mentir, a literatura mostra isso. Mas o envelhecimento, ele não é para trazer uma doença. Então, se tem uma coisa acontecendo, procure ajuda. Seja um obstetra, seja um fisiopélvico, um geriatra, um clínico. Pode irritar, poxa, a gente é legal. Então, assim, precisa, não é pra gente se conformar. O envelhecer é pra ser legal, é pra ser bom. Saudável, né? Exatamente. Porque o envelhecimento, ele não tira de você o desejo de ter uma relação sexual. Isso. Né? Quantas mulheres ficaram viúvas e têm um desejo, sim, de ter outro parceiro. E quando ela vai se conectar com esse novo parceiro, ela tem desejos, ela ainda tem dúvidas. E procura uma fisioterapia pélvica para se redescobrir. Amiga, e fica com vontade. Não usa um vibrador. Sim, sim. E assim, eu recebo lá no consultório, sim, mulheres de 60, 65 anos. Eu tenho uma paciente que ela vai para Paris, agora em setembro. Chique. Né? Ela se divorciou, ela tá com um novo parceiro. E ela veio para dar para se reconhecer. Porque ela quer ter um momento prazeroso com seu novo parceiro em Paris. Eu achei isso sensacional. Em Paris. Eu achei que é um evento. Essa semana eu recebi outra paciente que ela está em Portugal com seu novo parceiro. Vixe, né? Maria, essa paciente tá tudo Mulher, internacional. Internacional. Ela Tu tá em recebe Portugal. gente assim, louco mesmo? Recebo. Que não vai pra aqui no Caruaru mesmo. Mas assim, isso mostra que elas estão escolhendo esses lugares para poder se redescobrir. Não, né? eu entendi. É porque eu achei chiquérrimo. Chique, né? Chiquérrimo. Romântico também, né? Com certeza. O local, assim, bem estratégico. Paris, Portugal, bem... Pois é, menina. Ai, meninas, eu amei. Amei ótimo, nossa foi. conversa. Se tiverem mais algum adendo, mais alguma coisa, joguem pra gente aqui na mesa. É porque eu achei nossa conversa tão completa. Abrangente, né? Não é? E, minha gente, se tiverem dúvida, coloquem no Instagram do Quarto Rosa ou no Insta das meninas também. Os arrobas vão aparecer por aqui em algum momento, menos o de Melina, né? Porque ela coisou o microfone, aí a Antônia vai suspender. Mas espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Enfim, né? A gente precisa de vocês. Se inscrevam no Instagram da gente. A gente tá quase batendo 1000, poxa. Ajuda aí, gente. Pois Compartilhem, salve Exato. os posts. Aí só lembrando, Mel tem essa série que ela falou do recém-nascido no Insta dela, né, Mel? Então não esquece, passa lá também. Daí tem o das posições, que é estratégico. É importantíssimo. Bota no Stories de novo, né? Vou fazer Pra um vídeo passar, agora, né? é. Faz fazer e em marca vídeo. o quarto ano que a gente reposta também. É. E um beijo bem grande pra vocês. Meninas, um Namorem prazer ter na vocês. gestação. Por favor, bastante, aproveitem. Obrigada, Ju. Cheiro pra vocês, gente. Obrigada, Mel. Obrigada, Ju. Foi ótimo a gente falar um pouquinho, né, sobre sexo na gestação, que é muito importante. E as dúvidas são sempre frequentes. Minha gente, aproveita. Se vocês ainda têm dúvidas, marquem uma consulta com Mel, marquem uma consulta comigo, que a gente realmente vai, assim, abraçar e acolher, né, Mel? Sim. A gente recebe você na porta e leva até a porta. Um beijo bem grande. Tchau, gente.